dando continuidade aqui à segunda lei de Ohm. A resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. O que eu quero dizer isso? Se eu tenho uma área A1, ou se eu tenho uma área A2, com A2 maior do que A1. O que acontece? Quando eu aumento essa área, a resistência diminui. Então eu preciso de fios grossos. Quanto mais grosso for o fio, menor a resistência. Então tentem raciocinar com a água, por exemplo. Se eu tenho uma tubulação mais grossa, ou seja, de esgoto ou para água, por exemplo, ela tem a capacidade de passar mais água de uma forma mais livre. É por isso que o tubo de esgoto, de escoamento de água, a tendência deles é serem mais grossos, porque eles vão receber volume de água maior. Assim é a resistência. Quanto maior for a área, a grossura do fio, menor a resistência. Só que eles são mais caros, né? Porque eles são vendidos pelo preço do material. Então, quando você precisar de grandes correntes, você vai precisar de fios grossos. No caso de chuveiro, você tem que usar fios de 4 milímetros, 6 milímetros de área da secção, dessa área aqui. Nós temos dois tipos de comportamento para os resistores. Os resistores chamados ôhmicos, que respeita a lei de Ohm, e os não ôhmicos. Um resistor ôhmico, se você tiver um gráfico para representar ele, e normalmente nas provas eles caem assim. Então aqui eu estou representando a corrente, aqui eu estou representando a tensão. O gráfico ôhmico é uma reta, ele respeita a lei de Ohm, e se você calcular a tangente dessa inclinação, a tangente de θ, você vai encontrar justamente a resistência desse condutor. Já o condutor não ôhmico, ele sofre, a questão do aquecimento. Então o gráfico dele tem uma curvatura. À medida que vai aumentando a corrente, ele tende a um decrescimento da tensão. Ele tem essa curvatura. A resistência dele é dada por R0 1 mais alfa delta θ. Então ele varia com a temperatura. Esse alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear do condutor, que nós vamos estudar e já estudamos em dilatação dos corpos. Delta θ é variação de temperatura. Então esse resistor, ele varia com a temperatura. Onde o R0 é a nossa lei de Ohm. Ρ sobre A. Ok? Mas aí ele apresenta, a gente isola esse R, que ficaria R0 mais R0 alfa delta θ. Deixa eu escrever isso para ficar bem claro. Ficaria assim, ó, R é igual a R0 mais R0 alfa delta θ. Então você teria uma resistência acrescida de um valor que depende da variação de temperatura, depende do aquecimento que esse condutor sofre quando a corrente elétrica passa por ele. Então, resistor ôhmico respeita a lei de Ohm. Essa tangente aqui vai cair na primeira lei, que a gente não estudou ainda. A primeira lei que diz: quem vê, ri. Então, meu R vai ser V sobre I. E isso corresponde à chamada tangente do ângulo. Aqui é I, aqui é V. A tangente é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Então, se eu escrever a tangente, vai ser V sobre I. Então, isso é uma conclusão muito importante, cai muito no Enem e nos vestibulares mais complexos, tá certo? Professor, você vai cobrar isso aqui nas nossas avaliações? Provavelmente não. Eu estou explicando aqui porque eu quero chegar aqui, na primeira lei de Ohm. Mas para estudar a primeira lei de Ohm, vocês precisam saber o que é resistência elétrica. E o que é resistência elétrica? É a oposição à passagem dos elétrons, certo?
Então a resistência depende do tamanho do comprimento do condutor e da área da seção do condutor. E também do material que constitui o condutor, que é o caso do ρ. Então a tabela de ρ eu vou mostrar na próxima aula. Agora eu começo já mostrando a tabela dos ρs. Ok?